Agora eu quero falar um pouco é, com as mamães que estão tendo dúvidas sobre se sua criança é autista, se ela não é, né? Muita gente me pergunta qual foram os primeiros sinais que eu percebi no Rian. Para mim foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, mamães, porque eu era formada, né, em pedagogia, eu era professora, eu já tinha atuado na área, então eu sabia, né, o diferencial de uma criança típica e não porque eu convivia. E então vamos lá. O Rian, quando ele nasceu, ele não olhava no meu peito para mamar. Gente, tudo que eu vou falar aqui não é regra, tá? Que vai ser assim com todas as mães. Não, eu tô contando a minha experiência como uma mãe atípica. Porque eles têm suas particularidades, né? Mas com certeza algo que eu vou falar aqui vai dar uma iluminada aí na mente de vocês. Ele não olhava no meu olho para mamar e aquilo me deixava agoniada, gente. E quando ele olhava bem fixo. Eu até mexia com ele para ver se não tinha se engasgado, Deus o livre, o que tinha acontecido. E assim foi bem difícil, tá? Os 4 primeiros meses. Por conta dessa situação, o meu leite secou, porque eu achava aquilo muito estranho. E era um bebê recém-nascido, né? Antes dos 4 meses, eu não tinha cuidado ainda de crianças, mesmo estando atuando, porque geralmente as crianças entram com 3, 4 meses, né? Então isso pra mim foi novidade, uma criança mamar e não querer olhar no peito, desculpa, no meu olho. E aquilo me afligia muito, então o meu leite acabou secando. Então ali na primeira semana eu já introduzi a fórmula, então ele. E sem falar que sono nenhum, tá? Ele bebendo leite do meu peito, ele dormia 1 hora no máximo. Não tinha nada de 2, 3 horas seguidas, então a primeira semana foi bem tensa, mas segundo as enfermeiras e o pessoal da área da saúde diz que é normal, às vezes, essa parte da adaptação. Mas eu procurei algo que me ajudasse, porque eu precisava dormir para ter saúde mental, para cuidar do meu filho, né? E aí eu introduzi a fórmula. Ele começou a tomar fórmula e aí melhorou o sono, tá? E aí foi entre a fórmula e o peito até os 3 meses ele mamou de dia e de noite, né? O leite. E aí a partir do terceiro mês ele não quis mais o peito à noite, só de dia. E daí, quando estava caminhando pro 4 mês, ele saiu do peito, ficou só na mamadeira. E aí, aos poucos, o contato visual voltou, né? Aquela parte lá do começo mudou, né? E eu falei, ah, tá tudo certo, não tem nada estranho. E ele começou a se desenvolver ali nos marcos, tá? Na questão motora, muito bem desenvolvido. Inclusive com 4 meses, 5 meses, se eu tivesse incentivado, ele já tinha engatinhado mesmo, tá? Desde novinho, o senso motor bem desenvolvido, adiantado até, vamos dizer assim. E assim foi. E aí eu não estimulei, ele ficou só gateandinho. Quando foi chegando por volta de 1 ano, ele andou e aí mudou. Quando ele fez 1 ano de idade, a gente foi pra praia e por conta dos fogos ele se assustou, né? E a gente não ficou bem perto, só os barulhos, mas até então não tinha apresentado nada de anormal. Ele viu os fogos, nossa, ele me segurou bem forte. E a gente saiu do local, né? E voltamos pra casa. Depois desse dia, ele teve. Foi uma semana assim de crise, que ele chorava, chorava, tipo, meio que tivesse ficado assustado, mas a gente não estava bem perto dos fogos, tá? A gente estava longe, foi um barulho de longe. Ele ficou assustado e parecia que ele estava assustado e continuou chorando, chorando. Ele se acalmava, sabe como? Debaixo da água do chuveiro. Eu tinha que ligar o chuveiro para ele se acalmar. Aí ele foi se acalmando e eu vi que tinha algo que não estava certo, né? E só que ele tinha 1 ano e pouquinho. Então eu fui primeiro pelo SUS, né? Eles falaram que tinha que aguardar, enfim. Depois desse episódio, e também com 1 ano de idade, a criança tem a sua primeira poda cerebral, né? Então, se ele já tinha na genética, aflorou. O caso dele foi assim, tá, gente? Não vamos generalizar. E aí ele regrediu, vamos dizer assim, aí ele não olhava mais.
não conversava mais, que antes disso a gente falava, manda beijinho, dá tchau. Ele fazia, ele aceitava os comandos e reproduzia. Depois disso já passou a não fazer mais. Aí eu lembro que na época eu comecei a trabalhar e tinha plano de saúde, eu levei ele. Ele ia fazer próximo aos 2 anos ali, era uma criança bem agitada, muito agitada, bem imperativa mesmo. Não parava, chorava muito, não tinha contato visual, mas ele não andava nas pontas dos pés, tá? E foi uma época bem complicada. E levei ele no neuro, na primeira avaliação ela já deu, né? Hoje a gente vê que tem várias avaliações para que seja dado. Mas como ele era novo e o grau dele era